Eu vou até abrir meu Twitter aqui. Vou botar pra vocês aqui. Pera aí. O fio que eu expliquei, que a gente vai ponto a ponto pra gente poder sinalizar pra vocês aqui, tá? Vamos lá. Tá aí. Como eu disse pra vocês, deixe seu like, ative as notificações, se inscreva no canal do Pedrosa e desculpa se eu estiver meio lento porque eu tô com crise de sinusite, tô aqui no sacrifício. Mas vamos lá. Vou aumentar aqui e vou ler já os superchats da galera, tá? Pode continuar mandando que eu vou ler. Ramon Dias e o trabalho ofensivo. O que significa esse trabalho ofensivo? Eu tô falando sobre o trabalho com bola, tá? E aí eu vou tentar, de forma mais clara, porque eu acho que essa linguagem ela é muito tranquila pra quem estuda, pra quem entende, pra quem, passa o dia inteiro absorvendo esse conhecimento. Mas pro povo, eu tento fazer isso no SBT Sport Rio. Eu tento cada vez mais simplificar essa linguagem do estudo no futebol. Então, vou tentar explicar para vocês. A saída com bola que ele gosta de utilizar é a de 3. Algo que esse Vasco já tenta fazer. Zagueiros abertos, o Léo e mais um. Acredito que o Léo vai ser titular, porque para mim é o melhor zagueiro do elenco. Inclusive, é um cara que é muito importante pro tipo de jogo que o Ramon Dias faz. E o primeiro volante no centro, que deve ser o Medel adiantado e outros 2 meias. O que eu quero dizer dessa saída de 3? É aquela saída clássica, que hoje é muito utilizada no futebol moderno, para você liberar os laterais. Você traz esse volante pro meio da zaga, e aí vai ficar aqui na esquerda o Léo, o Medel e mais um zagueiro pelo lado direito. Vou falar que é o Capasso, tá? Vou dar um exemplo aqui, que é o Capasso. Então, essa saída de 3 com bola, ela acontece bastante. Os laterais abrem nas pontas, o Pumita e o Piton. E no caso do meio, eu vou dizer o meio ideal aqui, eu não tô falando que é esse que ele vai escalar, mas o meio ideal. O Medel fazendo essa saída, como ele faz muito bem no Bolonha, e fazia no Bolonha, e fazia nas equipes que ele passou. E também o Jair e o Marlon, como os meio-campistas, digamos assim, mais ofensivos. E eu estou falando de um time do Vasco, o Vasco de hoje. Não estou trabalhando com reforço no momento ainda. O Vasco já com jogadores já divulgados e que é do elenco que todo mundo conhece. E o Jair e o Marlon, eles têm uma característica muito interessante, porque eles são adiantados e eles também fazem essa recomposição como a gente é acostumado. O que eu coloquei aqui? Os pontas bem abertos e o pivô participa. E eu já venho para um assunto delicado para o Vasco da Gama, que é o Pedro Raul. A característica do Ramon Dias, durante praticamente todos os times que ele treinou na vida dele, é jogar com um centroavante de ofício. Vou dar um exemplo aqui rápido. Lá no caso do Al Hilal, o Igarralô era um cara que jogava sempre. No caso do River Plate, o Kavenag, vocês devem ter ouvido falar já desse argentino, era um cara que jogava muito. E o que significa? Esse pivô participa. A saída de bola é em 3, eles abrem os laterais, mas eles tentam construir pelo meio. O Ramon Dias tenta construir pelo meio, obviamente dá para sair pela lateral também. Para quê? Para eles utilizarem esses pontas, e aí vem o pivô, o Marlon e o Jair, trazendo para o Vasco da Gama, encostando mais no Pedro Raul, para que o Pedro Raul saia um pouco mais da área e faça esse pivô participativo no sentido de quê? Atrair o adversário para o meio do campo, para o meio da área. O Ramon Dias gosta muito de jogar no campo do adversário, só que ele faz isso de forma rápida. Então, ele atrai pelo meio, para quê? Para que o Marlon e o Jair, ou até o próprio Pedro Raul, possam abrir espaços nas laterais. E aí, essa é a grande questão, que eu já passo para o outro ponto aqui. Para os pontas finalizarem, ou darem o passe final para quem vem de trás. E hoje o Vasco tem o Peck, tem o Orediano, tem o Eric Marcos, tem o Serginho, o Figueiredo, o Ryan, o que pode jogar de ponta direita, e tem o Alex Teixeira, que pode jogar de ponta construtor pela esquerda. Que eu não acredito que o Ramon Dias vai utilizar
o Alex Teixeira dessa forma. Mas é uma opção para você colocar esses pontas infiltrando pelo meio. E, obviamente, eles também fazendo esse passe final. O 1 contra 1 é importantíssimo, porque ele utiliza esses pontas para ganhar superioridade numérica, para eles conseguirem usar do drible deles e progredirem na jogada. Quando eles não conseguem fazer isso, os pontas, eles voltam para o meio campo para liberar espaço para o Pumita e para o Piton jogarem. E aí, numa oportunidade de cruzamento ou até no 1 contra 1. Isso dentro do elenco do Vasco da Gama, o Pumita é um cara que tem muita deficiência defensiva, mas ele é bom atacando. O Piton, eu acho que é um cara até equilibrado. Eu acho melhor atacando, mas até equilibrado. Então, essa é uma forma que o Ramon Dias gosta de jogar. As principais formações que ele usa são o 4-2-3-1, o 4-4-2 clássico, o 4-1-4-1 e, com a bola, ele joga até no 3-5-2. Como eu falei, ele usa os 3 jogadores para fazer a saída, os laterais abertos, 3 meias, o Marlon, o Jair e mais um meia, ou um ponta no caso, e coloca o Pedro Raul junto com um atacante mais próximo. Então, essas são as variações, basicamente, de como ele joga. Pressão rápida, é um cara que gosta de recuperar a bola muito rápido, e já vou aqui para a parte do sem bola. Nesse sem bola, a escolha dos pontas é muito importante porque ele pressiona lá na frente. Ele fez isso contra o Flamengo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só que essa pressão lá na frente, tanto dos pontas quanto dos laterais, ela também deixa espaços lá atrás. E por que eu falei que esse cara aqui vai ser peça-chave? Porque ele é um cara veloz. Ele é um cara que faz essa recomposição muito rápido. E o Marlon também é outro que ajuda bastante nessa recomposição. E é claro, o Medel, com a raça dele, com a vontade dele, também vai ser importante nessa recomposição. Ele defende sempre no 4-1-4-1. O que isso significa? Uma linha de 4, 2 zagueiros e laterais, um volante à frente, que deve ser o Medel, os 2 pontas, no caso, vou dar um exemplo aqui qualquer, o Peck na esquerda, o Jair no meio, o Marlon no meio e o Orediano na direita e o Pedro Raul lá na frente, pressionando sozinho o portador da bola. Quando ele não está no portador da bola, quem avança são os laterais. Então é um cara que gosta muito de pressionar o portador da bola, porque entende que jogar com ela é mais importante, é mais efetivo, tá? Dito isso, deixa eu não perder aqui os superchats aqui que a galera tá mandando. Eu acho que o estilo de jogo é bem diferente do que o Vasco vinha jogando com o Barbieri, por mais que utilize muitos pontas e por mais que saia com 3. É um estilo de jogo muito mais rápido, é um estilo de jogo muito mais efetivo, digamos assim. E é um cara também que trabalha bem a bola parada, tanto no escanteio curto quanto no escanteio longo. Repito, entendo que os maiores problemas são na recomposição defensiva, justamente nesses laterais que apoiam bastante e que marcam bastante lá no alto. Então ele vai ter que acertar isso. E aí, cara, a gente tá falando de um time que, infelizmente, toma gol todo jogo. E é um time... Gente, eu só tô falando do Léo e é hipótese. O Léo tá lesionado, ele se machucou. Não sei qual é a gravidade da lesão ainda. Posso trazer na semana pra vocês. Mas eu tô dando hipótese. É um possível time. Não tô falando que é esse o time que vai jogar. É um possível time. Dentro das características do Ramon Dias, tá? Então, ele vai ter que fazer uma defesa mais consistente e melhor nessa recomposição, o que eu não acho que é um problema. A gente vai lembrar do último jogo contra o Cruzeiro, o quão dedicado foi esse time do Vasco. A todo momento. A todo momento. Você viu os caras correndo. E o Vasco tomou um gol numa falha do Léo Jardim numa bola parada. Porque sem a bola, e eu falei isso, não é que o Vasco tenha feito uma partida maravilhosa, mas o Vasco conseguiu marcar, conseguiu competir, conseguiu recuperar a bola. O Vasco recuperou 12 bolas no primeiro tempo. Isso é muita coisa. Então eu acho que na parte defensiva, tá mais aqui, ó. Mental. O Vasco é um time que não vira um jogo há mais de 9 meses. É um time que não sabe, de forma alguma, jogar atrás do placar. E é essa parte mental que ele vai ter que justamente trabalhar muito dentro desse time do Vasco. Porque é um time frágil mentalmente, que toma gol e se desmorona. É assim desde o início com o Maurício Barbieri. Mesmo na época boa do Barbieri, era um time
frágil defensivamente. E mentalmente, digamos assim. Então, é um cara que vai ter que trabalhar muito isso e trabalha isso muito bem. As pessoas que me falaram sobre o Ramon Dias falam que ele é um cara que protege elenco, ele é um cara que protege jogador, que dá confiança, que dificilmente expõe o seu atleta, entendeu? E vai trabalhar incessantemente isso junto com seu filho, já falei aqui, o Emiliano Dias, que é o cara da parte tática, tá? E o que eu sempre falo sobre esse elenco do Vasco. O Vasco não tem elenco para estar na 19ª colocação com 9 pontos. Tem deficiências, Pedrosa? É claro que tem, cara. Tem várias deficiências. Mas o Vasco não é um time para estar na situação que está. Não é. Não tem peças tão ruins para isso. Com todo respeito. E o ponto que eu acabei não falando, que é a característica dos times do Ramon Dias também, que é o camisa 10, o meia, avançado, aquele cara mais agudo. Para achar uma bola, para bater de fora da área, coisa que ele gosta muito. O Vieto fazia isso muito bem no Al Hilal. Muito bem, mesmo. E a busca do Vasco por essa posição continua. Ainda mais com a chegada agora do Ramon Dias. Inclusive, acho que não teria momento melhor do que a janela aberta para o Vasco trocar de treinador. Porque agora você vai ter a oportunidade de ter a opinião e a interferência de um cara que conhece muito do futebol sul-americano, principalmente. Você abre o leque. Conhece futebol paraguaio, conhece futebol argentino, você abre o leque. Tá? Então, cara, a minha avaliação do Ramon Dias, da vida da vinda do Ramon Dias é positiva. Tá? Eu acho que foi uma boa notícia. A chegada do Medel junto também é uma boa notícia. O Vasco precisa aprender a competir. O Vasco precisa aprender a sofrer dentro da partida. A ter vontade. E eu não digo vontade de dentro do jogo não, porque pode falar o que for desse elenco. É um elenco dedicado. São caras que vibram, que jogam, que lutam. Mas tecnicamente estão muito mal. E taticamente estão desorganizados. Então você ter a orientação dentro de campo de um cara como Medel é extremamente importante. Então é isso, tá? Na minha opinião sobre o treinador, o que eu posso dizer é isso. Explicitamente é isso. Acho que o processo todo do Vasco foi muito mal conduzido. Essa diretoria continua não me dando o mínimo de motivo para eu confiar nela. Zero. Infelizmente. E digo isso infelizmente mesmo. Repito, é o maior orçamento da história do Vasco e o Vasco faz a pior campanha da sua história dentro do Campeonato Brasileiro. Mas a partir daqui, e esse recado é o que eu quero passar para a torcida, espero que seja um novo momento. O Vasco precisa de vocês, como sempre precisou. Como sempre. Até nisso, a diretoria conseguiu interferir. Porque aquele caos em Goiás, no jogo contra o Goiás, foi proveniente da falta de paciência. E eu não estou justificando aquele vandalismo. Estou falando que o contexto geral foi a falta de paciência, a tragédia anunciada que o torcedor vinha tendo. Tá? Então, é um novo momento. Sim. Tomara que as coisas melhorem. Tomara que as decisões deles sejam acertadas. Tomara que o Vasco contrate melhor. Não comece, por exemplo, dando um pontapé com o Lucas Prato. Desculpa. É um jogador que ele mesmo disse que tem 3 meses que ele não joga bola. É um jogador que está longe, mas muito longe de ser aquele da memória afetiva que a gente tem com a camisa do Atlético Mineiro. Longe. Tá? Então, assim, é mais uma palavra de esperança.